Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Que coisa boa é compartilhar com você a Palavra de Deus. E agora, no programa Verdade e Vida, eu quero trazer ao seu coração a mais sublime, gloriosa, bendita verdade registrada na Bíblia, que está lá em João 3,16, o grande amor de Deus. Vamos ouvir a leitura deste texto. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é considerado pelos estudiosos a Bíblia em miniatura. É o resumo, é a essência, é o núcleo de toda a verdade das Escrituras. O grande amor de Deus por você. Este amor é eterno. Com amor eterno eu te amei, diz a Bíblia. Não tinha céu, não tinha terra, não tinha mar, não tinha estrelas, não tinha galáxias, não tinha anjos, mas você já estava no coração de Deus. Este amor é incondicional. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais ou amar você menos. Ele ama você com amor eterno. Esse amor é imerecido. Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro. Ele nos amou primeiro. O nosso amor por Ele é o refluxo do fluxo do amor dele por nós. A causa do amor dele por nós não está em nós. Ele amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. O amor dele por nós é um amor provado. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Jesus, conversando com Nicodemos, numa noite em Jerusalém, disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu destaco aqui alguns aspectos deste versículo, que é a miniatura da Bíblia. Primeiro, o autor deste amor, porque Deus amou. É o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, o Deus que é justo, santo, verdadeiro, o Deus que é luz, que é espírito, que é amor. Esse Deus que é o Criador, provedor, redentor, protetor, este é o Deus que ama você. Mas, em segundo lugar, vejamos o objeto deste amor, porque Deus amou o mundo. E a questão aqui não é quão grande é o mundo, mas quão perverso ele é. Ele está falando de pessoas, de pecadores, que quebraram a sua aliança, que romperam o seu pacto, que transgrediram, que viraram as costas para Deus, que estão inclinados a fazer o que é mal aos olhos de Deus, que são chamados de inimigos de Deus. Ele amou não aqueles que mereciam ser amados. Ele amou gente como eu, como você, pecadores. Que verdade gloriosa, este Deus sendo santo, 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 amou pecadores. Terceiro, o dom, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Deus deu o seu melhor, Deus deu tudo. Deus deu a si mesmo.
Ele entregou o seu próprio Filho. Não para vir ao mundo para ser aplaudido pelos homens, não para ser reconhecido e condecorado por medalhas de honra ou mérito. Deus deu o seu Filho para se fazer carne, para pisar no nosso chão, para vestir a nossa pele, para tornar-se um de nós, exceto no pecado. Deus deu o seu Filho para que o seu Filho viesse aqui, para ser cuspido pelos homens, para ser julgado e condenado e pregado numa cruz, para ser vilipendiado e ultrajado por homens maus. Deus deu o seu Filho para morrer numa cruz em nosso lugar, em nosso favor. Aqui está o dom de Deus. Ele não poderia dar mais, ele não poderia dar melhor. Ele deu o seu Filho unigênito. Aquele que era bendito eternamente, exaltado pelos anjos, querubins e serafins, desce da glória, como homem de dores, que foi rejeitado pelos homens e que sabe o que é padecer. Ó sublime amor, ó glorioso amor, ó amor infinito, ó amor eterno, o amor de Deus por você. Mas em quarto lugar, o caráter deste amor. Deus amou o mundo de tal maneira, não tem como amar mais. É um amor superlativo, maiúsculo, eterno. Deus não escreveu com letras de fogo nas nuvens, eu te amo. Ele esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Não poderia ser maior este amor. Quando Deus entrega o seu Filho, Ele não poupa o seu Filho. Ele demonstra o seu amor por nós, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós pecadores. O poeta, ao descrever este amor singular, afirmou: ainda que todos os mares fossem tinta, ainda que todas as nuvens fossem papel, ainda que todos os homens fossem escritores, ainda que todas as árvores fossem pena, nem mesmo assim se poderia descrever o grande amor de Deus por nós. Mas ainda, em quinto lugar, vejamos aqui o seu propósito, o propósito desse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então há dois caminhos, um estreito e um largo. Há dois destinos, condenação eterna e salvação eterna. Há duas possibilidades de você ser salvo ou perecer. E Deus deu o seu Filho, seu único Filho, para morrer na cruz, para que você não pereça. E perecer não é morrer fisicamente. Perecer não é aniquilacionismo. Perecer não é você virar cinza e deixar de existir. O Senhor Jesus está tratando de uma condenação eterna, de uma condenação irremediável e irreversível. Portanto, a Bíblia fala da ira vindoura, e é necessário fugir dela. E o único refúgio para você não ser condenado e condenado eternamente é você crer no Senhor Jesus. Confessá-lo como seu Salvador e Senhor. Essa é a verdade magna que Jesus apresenta a um rabino, a um mestre, a um teólogo do seu tempo, a um líder religioso,
a um membro do Sinédrio. Mas eu quero concluir dizendo que se o propósito de Deus é que você não seja condenado, certamente o propósito de Deus é que você tenha vida eterna. E vida eterna não é apenas uma vida que nunca vai acabar, mas é uma qualidade, sobretudo, desta vida. Porque a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus Cristo, onde nós deleitaremos em Deus por toda a eternidade, com um corpo novo, semelhante ao corpo da glória de Jesus, sem lágrima, sem dor, sem luto, sem qualquer contaminação do pecado, desfrutando destas venturas que Ele mesmo preparou para nós, que na linguagem do poeta, nem metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Mas, finalmente, em sexto lugar, qual é o instrumento de apropriação desta salvação, desta vida eterna? E Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação não é oferecida àqueles que não creem. A salvação é destinada àqueles que creem. Não há nenhuma promessa de salvação para aqueles que permanecem incrédulos, mas há uma garantia de vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta a você hoje é esta: e você já creu nele como seu Salvador pessoal? Como Senhor da sua vida? Você já transferiu a sua confiança das suas obras, da sua religiosidade, dos seus pretensos méritos para aquilo que Cristo fez na cruz em seu favor? Você se reconhece um pecador, está pronto a confessar Jesus como Senhor da sua vida? Se assim você o fizer, há uma promessa de Deus para você. Você não perece, mas você recebe vida eterna. Eu oro com você. Deus, eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração daqueles que agora nos assistem, para que creiam e sejam salvos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.